O milionário comprou uma casa velha abandonada lá para as bandas dos Estados Unidos. E quando ele entrou naquela casa escura, cheia de poeira, madeira podre e cheiro de abandono, ele jamais imaginava o que estava escondido no quarto do fundo. A chuva caía forte naquela noite. O vento fazia as janelas baterem sem parar. E até os moradores da pequena cidade diziam que aquela casa era amaldiçoada. Ninguém queria chegar perto dela. As pessoas passavam pela rua e atravessavam para o outro lado só para não olhar para a mansão velha. O mato já tinha tomado conta do quintal. As paredes estavam rachadas e o telhado parecia que ia cair a qualquer momento. Mas um homem chamado Daniel viu algo diferente naquele lugar. Enquanto todo mundo via destruição, ele via oportunidade. Daniel não era rico naquela época. Muito pelo contrário. Ele trabalhava carregando caixas em um depósito velho. Passava o dia inteiro suando. Chegava em casa cansado. E muitas vezes dormia preocupado sem saber como pagaria as contas do mês. Mesmo vivendo assim, ele tinha um sonho dentro do coração: ficar milionário um dia. Muitos riam dele. Você nasceu pobre e vai morrer pobre. Rico nasce rico. Isso não é para gente como nós. Mas Daniel nunca desistia. Toda semana ele pesquisava casas abandonadas, lugares baratos, imóveis esquecidos pelo tempo, porque ele acreditava que um dia encontraria uma oportunidade. Até que numa manhã fria, ele viu um anúncio estranho. Casa antiga à venda. Preço extremamente baixo. Venda urgente. Aquilo chamou a atenção dele imediatamente. O preço era tão barato que parecia mentira. Daniel pegou o pouco dinheiro que tinha guardado, juntou com um empréstimo e decidiu ir até a cidade ver a casa pessoalmente. Quando chegou lá, até ele ficou assustado. A mansão parecia cenário de filme de terror. As árvores enormes cobriam quase toda a entrada. Os vidros estavam quebrados. As portas faziam barulho sozinhas. E o silêncio daquele lugar dava arrepios. O corretor falou: Olha, vou ser sincero. Ninguém quer essa casa. Você é o primeiro interessado em quase 3 anos. Daniel perguntou: Por quê? O homem respondeu baixinho: Dizem que o antigo dono desapareceu misteriosamente. Depois disso, ninguém nunca mais quis morar aqui. Mesmo ouvindo aquilo, Daniel entrou na casa. Cada passo fazia o chão ranger. A poeira subia pelo ar. E os móveis antigos ainda estavam espalhados pelos cômodos. Parecia que alguém tinha saído correndo dali anos atrás. Mas Daniel continuou andando. Ele abriu portas. Olhou os quartos. Entrou na cozinha velha. Até que encontrou uma escada estreita indo para o fundo da casa. O coração dele começou a bater forte, sem saber por quê. Ele sentia que precisava descer. Pegou uma lanterna velha e foi caminhando devagar. O lugar era escuro, úmido, gelado, até que ele encontrou um pequeno quarto escondido no fundo da casa. A porta estava quase trancada. Ele empurrou devagar. Creque! A madeira abriu fazendo um barulho assustador. Quando a luz da lanterna iluminou o quarto, Daniel congelou. No canto da parede, debaixo de um pano velho, havia um baú antigo de metal. O coração dele disparou. Ele se aproximou lentamente. As mãos tremiam. Quando abriu o baú, ele ficou sem acreditar no que estava vendo. O baú estava lotado de dinheiro. Pacotes e mais pacotes de dólares. Notas antigas. Muitas notas. Daniel começou a contar desesperadamente. 1.000, 10.000, 100.000.
Até que percebeu uma coisa inacreditável. Tinha mais de $1 milhão escondidos ali dentro. Ele caiu sentado no chão sem acreditar. As pernas tremiam. Os olhos encheram de lágrimas. A vida dele inteira mudou naquele segundo. Qualquer outra pessoa teria gastado tudo em luxo. Carro caro, joias, festas. Mas Daniel pensou diferente. Naquela mesma noite, sentado sozinho naquela casa velha, ele tomou uma decisão que mudaria seu destino para sempre. Ele não iria gastar o dinheiro. Ele iria investir. Nos meses seguintes, Daniel começou a comprar pequenas casas simples em bairros esquecidos da cidade. Casas baratas. Algumas destruídas, outras abandonadas. Ele reformava tudo. Pintava, consertava, trocava telhado, arrumava portas e janelas. E depois alugava. No começo, era apenas uma casa. Depois 2. Depois 5. Depois 10. O dinheiro começou a crescer rápido. Enquanto muita gente gastava tudo que ganhava, Daniel reinvestia cada centavo. Ele vivia simples. Comia comida simples. Andava em carro velho. Mas por trás disso, ele estava construindo um império silenciosamente. Anos se passaram. E aquele homem pobre, que carregava caixas no depósito, agora possuía dezenas de imóveis espalhados pela cidade. As pessoas começaram a perguntar como ele ficou tão rico tão rápido. Mas ninguém imaginava que tudo começou dentro de uma casa velha abandonada. E o mais assustador ainda estava por acontecer. Porque Daniel descobriria um segredo escondido sobre o antigo dono daquele dinheiro. Um segredo que mudaria completamente sua vida. Depois que Daniel começou a ganhar milhões com o aluguel de casas, a vida dele mudou completamente. Ele já não era mais o homem pobre do depósito. Agora empresários importantes queriam conhecer ele. Bancos ofereciam investimentos milionários. E muita gente tentava descobrir o segredo da fortuna dele. Mas Daniel nunca contou para ninguém sobre o dinheiro encontrado naquela casa abandonada. Aquilo continuava sendo um segredo. Só que certa noite, algo inesperado aconteceu. Enquanto organizava documentos no escritório, Daniel recebeu uma carta antiga sem remetente. A carta estava amarelada, velha. Parecia ter sido escrita há muitos anos. Ele abriu devagar. Quando começou a ler, seu corpo gelou. Na carta estava escrito: se você encontrou o dinheiro, significa que a casa escolheu você. Use essa fortuna com inteligência, ou perderá tudo como eu perdi. Daniel ficou assustado. No final da carta, havia apenas um nome: Robert Wilson. Era exatamente o nome do antigo dono da mansão abandonada. Daniel começou a pesquisar sobre aquele homem. E o que descobriu deixou ele impressionado. Robert Wilson tinha sido um empresário extremamente rico décadas atrás. Dono de hotéis, terrenos, empresas. Mas segundo as notícias antigas, ele perdeu quase toda a fortuna da noite pro dia. As empresas faliram. Os amigos desapareceram. E depois disso, ninguém nunca mais viu Robert. Muitos acreditavam que ele havia fugido do país. Outros diziam que morreu sozinho dentro da própria mansão. Mas havia um detalhe estranho. Ninguém nunca encontrou o dinheiro dele. Até Daniel entrar naquela casa. Naquela noite, Daniel ficou pensando por horas olhando pela janela. Talvez aquele milhão tivesse sido escondido para salvar alguém no futuro. Talvez fosse destino. Talvez Deus tivesse preparado aquela oportunidade para mudar a vida dele. Mas uma coisa era certa,
Ele não podia desperdiçar aquilo. Então Daniel trabalhou ainda mais. Enquanto outros milionários gastavam dinheiro tentando aparecer, ele fazia o contrário. Comprava mais imóveis, mais terrenos, mais casas antigas. A cada ano, seu patrimônio crescia. Ele criou empresas, construiu apartamentos, abriu hotéis e começou a investir em bairros inteiros. O homem que um dia quase passou fome, agora movimentava milhões de dólares. Só que o mais incrível veio depois. Daniel começou a ajudar pessoas pobres da cidade. Ele construía casas populares, pagava tratamento médico para famílias carentes, dava comida para quem precisava e ajudava jovens a estudar. Muita gente perguntava: por que você ajuda tanto as pessoas? E ele respondia: porque eu sei como é sofrer sem oportunidade. Com o passar dos anos, Daniel finalmente se tornou bilionário. Tudo começou por causa de uma casa velha abandonada, que ninguém queria comprar, enquanto muitos viam apenas ruínas. Ele viu uma chance, e isso prova uma coisa muito importante. Às vezes, a maior oportunidade da nossa vida parece escondida, exatamente onde ninguém quer olhar. Muitas pessoas desistem cedo demais. Param no primeiro problema. Escutam opiniões negativas e nunca descobrem o potencial que possuem. Se Daniel tivesse desistido, se tivesse escutado o medo ou acreditado nas pessoas que riam dele, nada disso teria acontecido. Aquela casa abandonada mudou completamente o destino dele. E talvez, nesse exato momento, a sua grande oportunidade também esteja escondida em algum lugar, esperando você encontrar. Nunca subestime pequenos começos, porque pequenas decisões podem criar grandes fortunas. E o mais impressionante, até hoje, ninguém sabe exatamente de onde veio aquele milhão escondido no quarto do fundo. Alguns dizem que foi sorte, outros acreditam que foi destino. Mas Daniel sempre dizia: oportunidade aparece para quem tem coragem de entrar onde ninguém quer entrar. E foi assim que um homem pobre se tornou bilionário. Tudo por causa de uma casa velha abandonada. Se você gostou dessa história, se inscreva, deixe o like e compartilhe com alguém que nunca deve desistir dos seus sonhos.